Fala galera, beleza? Boa noite, tudo bem? Estamos aqui de novo para continuar o nosso estudo sobre João, continuar estudando sobre esse evangelho, aprendendo mais alguma coisa daquilo que Deus tem para falar com a gente. Então, acredito que vocês já devem estar chegando aí, vai colocando aí no chat, vai escrevendo aí um oi, vai falando aí se o som tá bom. E aí, Matheus, dá um oi aí pra galera. Fala galera, tamo junto aí, vambora. Beleza? Vamos começar e você já vai acompanhando aí. Para quem não viu os outros vídeos, cara, entra lá, vê os 3 primeiros vídeos, você vai conseguir acompanhar a gente aí, você vai ser muito abençoado com isso. Pedir pro Matheus orar aí. Matheus, para pra gente Amém. começar aí. Vamos orar a Deus, nós honramos o teu nome, nós agradecemos por quem o Senhor é. Jesus, nós te pedimos nesse momento que o Senhor nos conduza, que teu Espírito Santo fale conosco e alargue mais a nossa fome, Senhor, por ti. Libere fome e sede agora, Senhor, sobre nós. No teu nome, amém. Amém. Então vamos lá, galera. Vamos continuar o estudo. A gente parou lá no João 8. Agora a gente vai continuar aqui do João 1, versículo 9. Vou botar aqui na tela. A gente vai falar um pouco sobre... Continuar falando sobre Jesus, né? Que é a palavra de Deus. E agora ele assume uma forma humana. Versículo 9 de João. A gente vê João Batista, né? Como a gente viu na aula passada, João Batista ele estava lá e testemunhou sobre a luz. E agora essa luz, ela de fato se faz carne, né? Agora vamos entrar na questão da luz. E alguns pontos a gente vê sobre a luz de Deus, né? Que ela é a verdadeira luz, né? E em oposição a uma falsa luz. Existiriam falsos messias, como a gente já vem ouvindo, né? Mas porque naquela época ainda isso não era tão disseminado. Mas Jesus ele já veio combater essa falsa luz. Ele afirma sobre si: eu sou a luz do mundo e a verdadeira luz. E é a luz que ilumina as trevas, como a gente falou nas aulas passadas, e ilumina os homens que também estavam em trevas. Então o versículo 9 basicamente vai revelar a verdadeira luz. Jesus se revela como a verdadeira luz. Versículo 10 e 11, aí a gente já começa a entrar no assunto de fato da encarnação de Jesus, né? Vamos ver aqui o versículo 10 e o 11. Vai estar assim: ele estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele e o mundo não o conheceu. Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Então que a gente já conhece que Jesus ele se encarnou, veio à Terra, ele habitou entre os homens, só que muitos desses homens não o reconheceram, né? O mundo não o reconheceu, e esse mundo aí no caso são os homens. A gente consegue ver alguns textos aí, algumas passagens onde os homens não reconheceram Jesus, só que o mundo em si, né, as coisas que Deus criou também reconheceram o próprio Deus. E Lucas 4:34, Lucas 4:34, deixa eu abrir aqui. Lucas 4:34 vai dizer assim, ó, dizendo: deixa-nos sozinho, o que temos nós de fazer contigo, ó Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir, eu sei quem tu és, Santo de Deus. Então Jesus repreendeu dizendo: emudece e sai dele. Então, essa passagem conta a história de quando Jesus expulsa o demônio do endemoniado de Cafarnaum, em Cafarnaum. E ali ele chega, e logo que ele está chegando, os demônios já reconhecem que era Jesus, os espíritos imundos eles já reconhecem quem é Jesus, e eles se lançam à frente de Jesus: olha, o que a gente tem contigo? Eu sei quem é você, eu sei para que você veio fazer. E eles reconhecem o próprio Jesus. Então a gente vê em Marcos 4 também, Marcos 4, 39 ao 41, que é quando Jesus acalma a tempestade. E os discípulos eles não entendem
que Jesus é Deus naquele momento, mas Jesus ele vem e ele acalma o mar, a tempestade, acalma os ventos, e até então os discípulos não o compreenderam como Deus, porque eles ficam espantados de, poxa, como esse homem ele consegue acalmar a tempestade, como esse homem consegue conter o vento, o mar. Então eles não entendem que Jesus de fato é Deus, porque um Deus não teria medo da tempestade, um Deus não teria medo de um vento ou de um mar. Então a gente vê que o mar, o vento e a tempestade obedecem Jesus, eles sabem que é Jesus e eles atendem à ordem de Jesus. Então a gente vê que o mundo em si, a criação, de cara já entende quem é Jesus e que Jesus é Deus, ele já vê em Jesus a forma de Deus. A criação compreende a Deus. A gente vê também em Lucas 19, 39 ao 40. É um episódio onde Jesus ele cura um homem que estava com a sua mão secada, sua mão ressequida. Ele chama esse homem para o meio da sinagoga. E ali no meio ele manda esse homem estender as mãos e ele é curado. Jesus faz um milagre no sábado e no meio de todos os fariseus. E em vez de todo o povo se alegrar com aquela cura, os fariseus eles negam a Jesus. Eles falam, como é que esse homem vem curar no sábado? Como é que esse homem no sábado quer curar alguém? Então percebo que o orgulho dos fariseus os impediu de enxergar Jesus naquele momento. O orgulho de seguir sempre a lei, seguir os preceitos de Moisés, o fizeram ficar cego à pessoa de Jesus naquele momento. Eles não entenderam quem era Jesus. Eles não souberam quem era Jesus. Eles não souberam discernir claramente quem era Jesus. A gente vê também mais um episódio quando Jesus está chegando em Jerusalém, no jumentinho, e todo Israel começa a ovacioná-lo como rei de Israel, começa a declarar palavras a respeito de Jesus, dizendo que ele seria o rei. E, novamente, os fariseus eles chegam até Jesus e falam, olha, por que você não manda esse pessoal parar de falar essas coisas? Você não vê que eles estão falando essas coisas? Como é que você não repreende? Ele fala, olha, se eu os repreender, se eu for repreender essas pessoas, as pedras vão clamar. Então, novamente, a gente vê a criação olhando para Jesus e querendo clamar, né? As pedras vão clamar. Então, a gente vê como essas pessoas não receberam Jesus. Elas não entenderam quem de fato era Jesus, não o receberam. Mas a gente começa a ver no versículo 12 e 13 de João. Versículo 12 e 13 de João. Mas os muitos que o receberam, eles deu o poder de se tornarem filhos de Deus, aqueles que creram em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de homem, mas da vontade de Deus. Então a gente vê que algum desses o receberam, e a partir disso Deus os deu o poder de se tornarem filhos, isso, filhos de Deus, né? Os que receberam não tiveram bênção, não tiveram carro, como a gente é acostumado a ouvir, né? Ter bênção de carro, bênçãos financeiras, eles tiveram a bênção de se tornar filhos de Deus. E isso naquela época era totalmente contrário ao pensamento da época. Se tornaram filho de Deus? Não, ninguém pode ser filho de Deus. E muito menos Jesus poderia ser filho de Deus. Então a gente vê como Deus nos abençoou, né? Na forma de nos tornarmos filhos de Deus, irmãos de Jesus, herdeiros de tudo que Deus é. E como? Somente através da fé em Jesus nós nos tornamos. Simplesmente crer em Jesus nos faz nos tornar filhos de Deus. Talvez você nasceu numa família muito boa, nasceu num lar muito bom, talvez você nasceu numa família muito próspera. Isso não quer dizer muita coisa. Talvez você nasceu numa família muito ruim e Deus ele te dá a possibilidade de se tornar filho dele e entrar para essa família e ser abençoado a partir dele e se tornar herdeiro dele. Então a gente vê como somente crer em Jesus e se apegar em Jesus nos torna filhos dele e herdeiros de Deus. E a gente vai entrar no versículo 14. Versículo 14 vai dizer que
versículo 14 vai dizer: E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Nós contemplamos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então esse versículo fala de novo que a palavra agora ela se fez carne. Novamente João fala sobre a palavra de Deus, Logos, o sentido de todas as coisas se fez carne. Eu coloquei um versículo aqui, Filipenses 2, do 5 ao 9. Filipenses 2, 5 ao 9. Queria que você abrisse aí para a gente ler junto. Filipenses 2, 5 ao 9. Filipenses 2, 5 a 9 vai dizer assim, ó. Que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante a homem, e achando-se em forma humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Então a palavra de Deus se fez carne, o sentido da Bíblia se fez carne, e João deixa bem claro a divindade de Deus, a divindade de Jesus, como a gente já tem visto, e agora a humanidade de Deus era necessária como justificação. Era necessário que Jesus viesse em figura humana, para que ele se compadecesse de igual forma, para que ele sentisse na sua carne tudo o que nós passamos, para que ele entendesse o que nós sofremos e para que ele pudesse assim ser um sacrifício humano, né? E aceito diante de Deus. Então era necessário ele vir como Deus, para que ele pudesse suportar toda a ira de Deus, e era necessário que ele viesse como um homem, para que ele pudesse nos entender e entender a natureza humana e entender a nossa dor e compadecer de nós. Então a gente vê, João ele vai falar sobre a glória de Jesus. A glória, isso é, as características divinas de Jesus, que a gente pode ver também profetizado em Isaías 60 versículo 1. E a gente vai ver também a graça e a verdade, que são características da glória do Pai. A graça é a bondade de Deus e a encarnação que foi a maior expressão de Deus para a humanidade. Então, Jesus vir como carne, como um homem, foi a maior expressão de graça de Deus. E a verdade é a integridade e a verdade absoluta de Deus. Então Deus se expressou em graça quando Jesus encarna até nós. Então, pensando sobre graça, seria graça, né? Graça é algo que a gente não merece. Se a gente fosse pensar sobre a justiça e a graça, a gente conseguiria enxergar dois pontos, né? Por exemplo, se você um dia roubou alguma coisa, você foi pego roubando e você recebe uma punição sobre isso, você recebeu uma justiça sobre o que você fez. Você cometeu um erro e a justiça veio e imputou justiça sobre você. Agora, você roubou essa mesma coisa, você foi pego e a pessoa que te pegou falou: olha só, não faz mais isso não, volta para casa lá, não faz mais isso não. E eu enxergo isso como misericórdia. Você recebeu um ato de misericórdia da pessoa que te julgou ali no caso. Mas a graça é diferente. Por exemplo, você roubou essa mesma coisa e vamos dizer que essa coisa é um celular. Você roubou esse celular. E você foi pego roubando novamente. E em vez de você ser julgado e receber uma justiça sobre isso, você não foi julgado. Você recebeu a misericórdia. Olha, não faz mais isso não. Só que além de você receber essa misericórdia, você recebe a graça. É como se a pessoa pegasse o celular: olha, fica com esse celular pra você. Isso aí pra você. Não faz sentido. Olha, eu cometi mal, eu merecia ser julgado. No máximo ali eu merecia uma misericórdia de, poxa, não faz mais isso não, mas receber ainda um presente. É exatamente isso.
A graça é exatamente isso. Embora nós tenhamos cometido muitas coisas, embora nós tenhamos cometido muitos pecados, a graça não só tem misericórdia desses pecados, mas ela nos dá ainda além do que isso, além do que nós podíamos pensar. Caramba, eu merecia a morte, mas agora eu tenho vida. Não sei se você está compreendendo a profundidade e o tamanho da graça que Deus nos deu ao momento que nós merecíamos a morte. Agora, olha, você não vai ter a morte, mas além da morte você vai ter a vida. Você não vai ter a morte, mas você vai ter a vida. Isso para a época era muito contraditório, né? Porque existia na época uma justiça própria, um entendimento de justiça própria. Se a gente ler aí, prestando atenção no 14, vou voltar lá, João 1,14. E assim, Samuel, te interrompendo assim, mas entender esse conceito de justiça seria eu, como um pecador, estar diante de Deus sem que Ele me condene. Ele olhar para mim e ver justiça. Olha, quando eu vejo justiça diante da minha lei moral, eu olho para o Mateus e vejo algo. Vejo justiça, mas isso não é possível por conta da queda, né? Então, o conceito de justiça seria esse, né? Então, a justiça própria seria a forma de que a pessoa faça para se tornar aceita por Deus. Isso. É a justiça própria. É porque assim, Mateus, quando Jesus ele vem ao mundo como carne, se faz sacrifício a nós e por meio da graça de Jesus, através de Jesus a gente se achega a Deus, essa justiça é o próprio Jesus, né? Porque Jesus ele veio em forma de homem, foi necessário para que ele cumprisse toda a lei, que a gente vai ver daqui a pouco no 17. E ele cumprindo toda a lei, ele se fez perfeito diante de Deus. E quando nos achegamos a Deus e Deus nos olha, ele não nos vê, ele não vê a nossa própria justiça, ele vê a justiça de Jesus. Quando ele nos olha, baseado na justiça da lei, ele olha para Jesus, né? Ele vê a pessoa de Jesus. Ele vê o próprio Jesus e ele não vê as nossas falhas. É incrível. Claro, se você crê em Jesus, se você acessar a Deus através de Jesus. A gente ouve sempre falar, todos os caminhos nos levam a Deus. Sim, todos os caminhos vão nos levar a Deus, mas como você vai chegar a Deus que é o problema, né? Jesus fala que ele é o único caminho para você chegar a Deus no amor de Deus. Mas existem outros caminhos que vão te levar a Deus e a um Deus irado. Você vai chegar lá diante de Deus, mas diante da ira de Deus. E quando nós acessamos a Deus através de Jesus, a gente se achega a Deus no amor de Deus, porque toda a ira de Deus já foi descarregada em Jesus. Como a gente já falou em algumas vezes aí, pregando na igreja, né? A gente já vem falando sobre a forma que a ira de Deus veio sobre Jesus. E no 13, né? Na verdade, no 13, no 14, vai falar sobre os quais foram nascidos no sangue, na vontade da carne, na vontade... os quais não nasceram no sangue, nem na vontade da carne, nem na vontade dos homens, mas de Deus, né? Os que entenderam quem Deus é, não nasceram na vontade da carne, nem na vontade dos homens, mas sim da vontade de Deus. Porque na época, naquela época, o que se entendia era que a única forma de se chegar a Deus era por justificativa própria, se justificando a si mesmo. Na verdade, Jesus vem basicamente combater isso, essa justiça própria, porque não era possível se tornar santo a partir da lei. Não era possível se fazer aceito diante de Deus. Não era possível se fazer agradável diante de Deus. Somente era possível se fazer agradável diante de Deus através de Jesus, né? Então, a partir desse momento, né, Jesus nos faz agradáveis diante de Deus, a partir da sua graça. Antes da sua graça,
Esse nascer da carne nos tornava totalmente inclinados contra Deus. O nascer da carne ou o nascer da vontade da carne nos fazia totalmente contrários a Deus e automaticamente fazia Deus totalmente contrário a nós. Então, Por natureza, filhos da ira. Por natureza, filhos da ira, isso. Automaticamente nós nos tornamos totalmente opostos a Deus. Como se a gente pudesse, de alguma forma, ir contra Deus, né? No sentido de disputar alguma coisa. Mas que Deus estava vindo nos aniquilar, né? É a ira de Deus, basicamente, voltando para o tema. Então esse era o sentimento que havia naquele tempo, o sentimento de justiça própria, que talvez até hoje esteja em nossos corações. No sentido de, olha, eu sou salvo pelas obras, eu sou salvo pelo aquilo que eu faço, sou salvo pelo que eu consigo fazer. Não, a gente é salvo por Jesus. E a gente vai entender mais profundamente isso no 17 e no 18. Né? Acrescentar alguma coisa nessa parte, Matheus? Não. Beleza, vamos pro versículo 15. Versículo 15. Versículo 15 vai falar assim, ó: João deu testemunho dele e clamou dizendo: Este é aquele de quem eu falei, o que vem após mim é perfeito antes de mim, é preferido antes de mim, porque ele era antes de mim. Então, João Batista, ele dá uma declaração e testemunha acerca de Jesus, exatamente como o evangelista João vem falando, que Jesus veio antes de tudo, ele veio antes da criação. E João, ele relata a mesma coisa, ele é preferido antes de mim, ele veio antes de mim, por isso ele é maior do que eu. Só que além de João, a gente vê no evangelho, além de João Batista, no evangelho de João, a gente vê outras pessoas relatando e testemunhando a respeito de Jesus como Deus. A gente vê Natanael em João 1:49, depois a gente vai chegar nessa parte. A gente vê Pedro também, além de João Batista, a gente vê mais 6. Natanael, Pedro em João 6:69. A gente vê o cego que foi curado por Jesus em João 9:35 e 38. A gente vê Marta falando a respeito de Jesus como Deus em João 11:27. Tomé também falando em João 20:28. E o próprio Senhor Deus, né, em João 5:25 e João 10:36, testemunhando a respeito de Jesus como Deus. Então nesse versículo basicamente ele fala o testemunho de João, e a gente encontra no Evangelho de João 7 testemunhos de Jesus como o Filho de Deus e o próprio Deus. Versículo 16. Versículo 16 vai dizer assim, ó: E de sua plenitude todos nós recebemos e graça sobre graça. Então, todos os recursos 16, todos os recursos de Deus estão em Jesus, o que o constitui plenitude, e é dessa plenitude que recebemos graça. De tudo de Deus que está em Jesus, é por isso que nós recebemos graça. E graça sobre graça. Eu fiquei pensando sobre graça e graça, que é uma graça após a graça. Vem uma sucessão de graça. Quanto mais estamos em Jesus, mais graça teremos diante dele. Mais presentes, entre aspas, a gente recebe dele. Não é bem isso, mas dá a entender. E também graça sobre graça, eu entendo que é uma forma de dizer que é superior ao que já teve antes. Não sei se você entende assim também, Matheus. É uma superior aliança. Isso. É algo superior ao que já tivemos antes. E ele vai complementar isso no versículo 17 e 18. Na verdade, 17. Vamos ler aqui o versículo 17. Diz assim, ó: Porque a lei foi dada por Moisés, e de Moisés mais a graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e verdade vieram por meio de Jesus Cristo.
Então a gente sabe que por meio de Moisés veio a lei, né? A gente vê no deserto, após o povo de Israel ser libertado do cativeiro lá no Egito, que eles atravessam o Mar Vermelho, você conhece essa história. Moisés, no Monte Sinai, quando ele sobe no monte, foi dada a ele a lei e foi dada em tábuas de pedra, né? Moisés sobe no monte e a partir disso Deus escreve a lei nas pedras, né? Nas tábuas de pedra. E eram os 10 mandamentos, como a gente conhece. Só que, na verdade, existiram muito mais leis do que somente os 10 mandamentos. Existiram mais de 600 leis. Eu acredito que são 613 leis para o povo de Israel. Isso está lá em Levítico, né? Se você pegar e ler em Levítico, você vai ver a quantidade de leis que tem em Levítico. E por isso que muita gente não lê Levítico. Por isso que muita gente deixa passar batido Levítico, porque é uma questão extensa ali de leis, né? Se você for pegar e entender as leis do Brasil, você vai começar a ler e você vai ver que a parada é muito extensa, é muita coisa para decorar. Então era assim que eram as leis do povo de Israel. Exatamente como as nossas leis hoje determinam como a gente deve se comportar na sociedade, como a gente deve se portar em uma sociedade, pelo menos no nosso país, né? Cada país vai ter a sua lei. Era exatamente assim que o povo de Israel se relacionava entre si e com o próprio Deus. Eram várias leis e as leis diziam como eles deviam fazer, o que eles deviam fazer, o que eles não deviam fazer, o que podiam fazer, o que eles não podiam fazer, e tinham consequências de não fazer o que Deus estava mandando fazer e fazer o que ele não estava mandando fazer. Então o Velho Testamento todo era baseado nessas leis do Antigo, essas leis de Moisés e essas mais de 600 leis que Deus deu para o povo, para que eles pudessem obedecer. Então todo o Antigo Testamento era baseado nisso. Então a gente vê em Romanos 7:12, né? É o primeiro ponto a respeito da lei. Vou abrir aqui. Romanos capítulo 7:12. Paulo vai dizer assim: de maneira que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Então Paulo vai dizer que a lei era boa e santa. Então a primeira coisa que a gente pensa, se a lei de fato veio de Deus, e Deus é um Deus santo, logo a sua lei também é santa, né? Então é o primeiro ponto que a gente tem que entender sobre a lei. A lei é boa e é santa. Se a gente abrir em Gálatas 3:10, Gálatas 3, versículo 10, vai dizer assim: pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todos os mandamentos escritos nesse livro. Então agora o mesmo Paulo vai dizer que a lei é difícil e tem maldição. A lei é baseada em obras e por conta disso ela tem maldição, né? É como eu falei, Deus deu a lei e Deus falou: faça isso para que você não seja amaldiçoado, não faça isso para que você não seja amaldiçoado. Então a lei consistia em fazer alguma coisa que era baseada em obra. Você faz isso e você vai ser abençoado, e se você não fizer, você vai ser amaldiçoado. Então era exatamente isso a lei. A lei era baseada no que você fazia, era baseada em obras. Por isso que a gente falou antes sobre ser justificado por obras, né? E a gente vai... Pode falar. Se torna impossível, né? É maldito, você está debaixo de maldição, porque você só não estaria debaixo de maldição se conseguisse praticar. Mas como ninguém consegue praticar, você caiu num, já era. É culpado. Exatamente. A gente vai ver em Romanos 7 de novo, como é que o próprio Paulo ele fala: eu não consigo cumprir a lei. E justamente porque eram muitas leis, cara. Tipo, 613 leis. Acho que não era comum ficar
a galera decorar todas as leis, né? Entender todas as leis. Mesmo sabendo as leis, o nosso coração nos impulsionava para isso. Aí sim. É como a gente viu no versículo 13 e no 14. É nascidos da carne, né? É aquilo, né, Samuel? Desculpa aí te interromper, mas às vezes as pessoas acham que elas têm um coração bom. Ah, mas o meu coração é bom diante de Deus. Tá, aí você está indo contra o que Jesus disse, que do nosso coração procedem os maus pensamentos. O coração era o centro do homem. Então Jesus estava dizendo, cara, vocês são maus. Isso aí. E agora? A gente volta para a justificativa, né? A justificativa própria através de obras, cara. Não tem como. Isso aí. Não tem como. É claro que a gente vai praticar obras para Cristo, mas obras baseadas em Jesus, né? Isso. Não obras baseadas em tentativa de nos justificar. Poxa, eu tô fazendo isso porque eu vou agradar a Deus e a partir disso eu vou ser salvo. Não. Isso. Você é salvo e depois as obras começam a fluir do seu interior, começam a fluir com naturalidade de você. Começam a frutificar. A obra de Deus em você começa a frutificar. Aí Paulo vai dizer em Romanos 7 de novo, só que do 9 até o 11, vai dizer assim, ó, antes eu vivia sem lei, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu fui ferido de morte. E descobri que o mandamento que era para a vida transformou-se em morte para mim, porque o pecado, valendo-se do mandamento, iludiu-me e por meio dele me matou. Então Paulo vai dizer que a lei era boa, mas uma hora ele viu que ela trazia morte sobre si. A lei é boa porque vem de Jesus, ela é santa, ela vem de Deus, e ela é santa porque vem de Deus. Só que ela trazia morte consigo. E essa morte vinha porque o próprio apóstolo Paulo ele não conseguia cumprir a lei. Então o grande problema da lei não era a lei em si. O grande problema da lei era o fato de nós, como seres humanos, como mentes pecaminosas, nós não conseguíamos cumprir 100% a lei. E Romanos 3,19. Vê aqui Romanos 3,19. Romanos capítulo 3, versículo 19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, o diz aos que estão sob o domínio da lei, para que toda a boca se cale e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Nossa. Isso é pesado, mas é. Em outras palavras, cara, cala a boca, aceita que a palavra diz que a gente para de se justificar. É isso aí. Para de arrumar desculpa. Sabe quando você está discutindo com alguém e os dois sabem que esse cara tá errado? E você, a única coisa que você quer falar pro cara é, poxa, cala a boca, cara, olha, você não tem como argumentar. E é exatamente isso que Deus fez quando ele deu a lei. Olha, eu vou mostrar para vocês que vocês não são nada. Eu vou mostrar para vocês que vocês são pecadores, vocês não são santos. Embora vocês tenham nascido de uma promessa que eu fiz a Abraão, vocês não são santos. Calma, cala a boca aí, segura um pouquinho aí. É o famoso contra fatos, não argumentos. Isso aí. Então, a gente vê que o propósito da lei não era nos tornar santos. O propósito da lei não era nos tornar ou nos fazer santos naquele momento. O propósito da lei era mostrar que Deus é santo. Era fazer uma separação entre você e Deus. Olha, caramba, Deus me deu a lei dele e eu não consigo cumprir a lei dele. Deus é santo e eu não consigo alcançar essa santidade porque eu não cumpro a sua lei, eu não consigo cumprir toda a sua lei. Então a lei vem para mostrar e revelar o nosso pecado. É o que Paulo está falando lá em Romanos, que a partir da lei, quando ele não tinha lei, o pecado não vinha, mas a partir da lei agora veio o pecado. Então não é que não tinha pecado antes da lei, tinha pecado, só que a lei veio para revelar esse pecado que estava no homem. Veio aguçar. Ela aguçou aquilo que estava ali, o monstrinho. Ela acordou o monstrinho. É isso aí, cara. Não sei se vocês estão entendendo. Se vocês ficarem com dúvida aí, vocês podem colocar no chat, podem ir fazendo perguntas aí, a gente vai olhar. Pergunta que esse assunto é maneiro, hein?
A gente vai responder. Algum dia a gente responde. Se a gente não souber. Mas, cara, basicamente é isso. A lei ela veio para mostrar quem nós verdadeiramente somos. Ela veio trazer luz a quem a gente não estava enxergando dentro de nós. Então, não é sobre nos tornar santos. A lei não é sobre nos tornar santos, mas saber que Deus é santo. E então, a partir disso, a gente tem que clamar e pedir ajuda a Ele. A partir desse vislumbre que a gente tem de nós mesmos, que nós não alcançamos a santidade de Deus, a gente tem que clamar a Ele. E a partir desse clamor a Ele, é aí que Jesus aparece. É quando nós clamamos a Deus e falamos: a gente não tem o que fazer, a gente não consegue cumprir esse negócio, a gente não consegue ser santo de forma alguma. E aí Deus manda Jesus e fala: olha, só crê em Jesus, Ele vai cumprir. E aí Jesus cumpre toda a lei, e a partir dele nós somos feitos filhos de Deus. A partir de Jesus. É o que você falou, tá aqui, ó. O que você falou tá em Romanos 5, 20 e 21. E a lei veio para aumentar o pecado. Ó, Romanos 5. Romanos 5. 20 e 21. Uhum. A lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, assim também reine a graça pela justiça, para outorgar a vida eterna por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, é exatamente isso que você estava falando, cara. A lei veio para aumentar o pecado, e a gente olha para isso e a gente fala: poxa, por que Deus fez um negócio desse, cara? Sim. Por quê? Ela veio para ligar o alerta. Ei! Cara, e esse ressaltamento do pecado aos nossos olhos também nos faz enxergar o tamanho da graça, cara. Né? Exatamente. Porque ela mostra o tamanho da graça, cara. O quanto a graça era grande e porque ela veio cobrir o pecado. Pare para pensar. Deus não precisava salvar a gente, cara. Deus é completo em si mesmo. Nós merecíamos estar para sempre longe, eternamente, em tormentos eternos, cara, no inferno. Era o que nós merecíamos, cara. Isso aí. E Deus, com seu infinito amor, veio. Isso é que é fantástico. Isso aí. O amor dele e a graça dele vieram sobre nós. Ele não precisava salvar a gente, cara. Não ia tornar ele menos ou mais Deus, cara. Mas ele é bom. Ele decidiu dar o passo de amor. Isso aí. Eu costumo falar que a diferença do evangelho para as religiões é uma só. É que Deus veio atrás do homem. As outras religiões, é uma busca ou a gente vai dizer a religiosidade, né, faz com que eu me aproxime de Deus com a minha força, com o meu método, do meu jeito. Mas o evangelho não. O Evangelho diz que eu estava totalmente perdido e sem possibilidade de voltar a Deus com a força própria. E Ele veio atrás de mim. Cara, que isso? É isso que constrange, né, cara? Isso é muito doido, cara. É isso que nos constrange, né? Ou que deveria nos constranger, né? Isso é muito doido, cara. O verbo aí é o versículo que a gente leu aí, né? O versículo... Isso é o escândalo do Evangelho, cara. Uhum. A boa notícia. Versículo 14, o verbo se fez carne. O próprio Deus, né, cara? Ele veio, cara. E essa é a loucura mesmo, cara. Tipo... Isso. Essa é a loucura do Evangelho. Você crê que o judeu que foi morto lá 2000 anos atrás, no madeiro, é a solução para todos os seus problemas. É o que vai solucionar toda a tua vida. Então, resumindo, a lei vem para nos fazer reconhecer o nosso pecado. E quando isso acontece, vem o Salvador. Quando ele revela a graça e a verdade de Jesus, em Jesus. E basicamente quando a gente reconhece, né, é o que a gente estava falando antes, basicamente quando a gente vê em Jesus a graça e a verdade, quando a gente reconhece em Jesus graça e verdade, a gente automaticamente corre para ele, né, cara? A gente corre para esse Jesus aí. Quando a gente reconhece
que a lei veio nos mostrar o nosso pecado e não que a lei é pra gente cumprir por esforço humano até chegar a Deus. Isso. Então, a partir disso, a gente começa a correr para Jesus, quando a gente tem os nossos olhos abertos para quem nós verdadeiramente somos. Aí a gente corre para Deus, aí a gente corre para Jesus. Vamos lá para João 18. Nenhum homem, João versículo 1:18. Nenhum homem viu a Deus em qualquer momento. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, ele o declarou. Cara. Então a gente vê no 18 que ninguém viu a Deus. Não tem como. E a gente vê em João 4:24 que Deus ele é espírito. E ele não é material, ele não é algo palpável. E por isso a gente não consegue o ver. E João 6:46 vai dizer que ninguém viu ao Pai exceto aquele que veio de Deus. Em Hebreus 11:27 vai dizer que Deus é espírito. E claro, se Deus é espírito a gente não consegue enxergar, né? Não sei que você seja aí o Chico Xavier aí. Brincadeira. Então Deus é espírito e por isso a gente não consegue enxergar. Só que a gente vê alguns textos em Êxodo, por exemplo, né? Aquele texto clássico, quando Moisés ele quer ver a face de Deus, ele quer ver o rosto de Deus, Deus fala, olha, se você ver meu rosto, você vai morrer, cara. Só que a gente faz um contraponto aí com alguns outros textos acerca de Moisés, que fala que ele falava face a face com Deus. Ele via Deus face a face. Só que esse face a face eu entendo que nesse caso aí era Jesus, né? Era uma manifestação de Jesus. Outro também é Abraão, né? Abraão teve um encontro com alguém que ele chamou de Senhor e nesse caso aí também era Jesus, era uma visão de Jesus, ou era uma teofania, né? Cristofania. Era um aparecimento de Jesus antes da sua encarnação. Então todos os que viram Deus em vida, né? Tudo que o Antigo Testamento mostra que viram Deus em vida, no caso era Jesus, era a aparição de Jesus. Era a revelação de Deus através de Jesus. Então ninguém vê a Deus. Basicamente é isso. Tem mais alguns textos aqui, ó. Eu pulei a respeito de Jesus. Falando da graça, Tito 2:11. A graça nos ensina a abandonar a parada assim. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. Jesus veio, né? Jesus veio e trouxe salvação e veio proclamar isso, e ele veio em forma humana. A gente estava falando. E Gálatas 3 também. Gálatas 3:24. Agora eu acho que é isso aí. Desse modo, a lei se tornou o nosso tutor a fim de nos conduzir a Cristo para que, por intermédio da fé, fôssemos justificados. Agora, no entanto, havendo chegado à fé, já não estamos mais sujeitos a essa. Esses textos aí vêm só para complementar aquilo que a gente já veio falando a respeito de lei e graça, né? Então, basicamente, a lei é um professor que nos ensinou e nos levou a Cristo. Chegando Cristo, o professor já não se faz mais necessário. Quando você encontra Cristo, a lei em si não se faz mais necessária. Então vê que tudo converge a Jesus. E a gente vê Jesus passeando pela Bíblia toda, né? A gente acaba pensando que Jesus aparece só lá em Mateus, né? Que ele aparece em Mateus, ele é criado em Mateus, mas não. Ele aparece na Bíblia toda. Ele vem aparecendo em todas as escrituras e se mostrando em toda a escritura. Tá aqui na tela, Tito. Ele se mostra em toda a escritura, ele se revela em toda a escritura. Então, a aula de hoje, né? Ela se resume basicamente em não se justificar de forma própria, né? Se você for levar algo dessa aula, alguma coisa para sua vida, é que você
tem que centrar a sua vida em Jesus. Entender que você pecou e você não tem condições de se justificar, e só através da pessoa de Jesus. Mesmo que isso pareça loucura, mesmo que isso não faça sentido, porque a graça não faz sentido na nossa mente. É como o Mateus falou, poxa, Deus já era completo, Deus não precisava nos salvar, mas Ele desejou no seu coração nos amar e correr atrás da gente, né? Basicamente é isso por hoje, hein? Acredito que é isso, cara. Tem algo a acrescentar? Acho que não, né? Falamos tudo. Sim. Na próxima aula, então, a gente vai voltar para... Do 19 ao 28. Falar sobre João Batista, né? Testemunho de João Batista. Vai continuar falando sobre João Batista, que é um assunto muito interessante e muito pontual para o dia de hoje, para os dias de hoje, né? Beleza. Galera, então novamente eu vou falar aí, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, coloca aí no chat, nos comentários, manda pra gente no grupo dos jovens, beleza? Não fica com dúvida nesse caso aí a respeito de lei, a respeito da graça, a respeito do que Jesus fez, porque a respeito da humanidade de Jesus, porque isso é o que baseia a nossa fé cristã, esse é o pilar da fé cristã, da igreja cristã, de toda a nossa crença, né? Então não fique com dúvida nesse tema, não fique com dúvida acerca de quem Jesus é e do que Ele fez e como funciona a salvação, como se dá a salvação. Não fique com dúvida a respeito disso, tire todas as suas dúvidas. Beleza, galerinha? Então, Mateus, vamos terminar então, né? Acho que foi tudo. Show de bola. Vamos orar aí para que Deus continue nos iluminando, nos dando vida. Deus, muito obrigado, Pai, por essa aula, por esse momento. Obrigado, Deus, porque Tu nos amou, Deus, e isso foi nos imputado, e o Teu amor nada apaga, Deus. O Teu amor que está em nós, nada pode apagar, nada pode nos separar do Teu amor, Deus. Obrigado, Jesus, por ter se colocado em nosso lugar. Obrigado, Jesus, por ter vivido a vida que nós jamais conseguiríamos viver. Obrigado por cumprir tudo aquilo que nós não teríamos capacidade de cumprir. Obrigado, Jesus, pela Tua vida. Obrigado, Jesus, pela Tua morte e ressurreição, que nos dá a vida e que nos torna também filhos de Deus. Obrigado, Jesus. Continua nos abençoando, Deus. Ministra com o Teu Espírito Santo aos nossos corações, que Teu Espírito Santo possa revelar em nossos corações quem de fato nós somos, que o Teu Espírito Santo possa revelar os pecados que tem no nosso coração, trazer à tona os pecados que tem no nosso coração, na nossa mente, Deus, para que possamos nos arrepender e nos lançar aos Teus pés novamente, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sim. Amém. Show, maninho. É isso, pessoal. Paz.